Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que vai aqui falar sobre uma situação um pouquinho chata que está acontecendo ali nos corredores da Globo, que é 2 das 3 novelas inéditas que estão atualmente no ar não estão indo bem de audiência. E a outra não tá indo bem de repercussão, porque a gente até fez um vídeo. Então, quer dizer, estamos aí com crise na audiência da Globo, crise nas novelas, mas hoje a gente vai falar especificamente das novelas das 6 e das 7. Então a gente vai falar sobre o caso de Elas por Elas e Fuzue e tentar explicar o que está acontecendo, dar nosso pitaco, né? Que é isso que a gente faz. É do noveleiro opinar. Exato, faz parte da nossa essência, né, enquanto pessoas. Começando por Elas, que é a novela das 6, está atualmente no ar, tá um grande sucesso de repercussão negativa, né? Poucas pessoas, tipo, os Amenza tá comentando, um outro noveleiro aí que tá falando bem da galera. Não é uma novela ruim, mas tá com um probleminha de audiência, porque a média semanal dela tá em queda. Se na primeira semana tava cerca de 17,7 pontos, atualmente tá em 14,3. Uma queda considerável aí. Tem dias que Elas por Elas tá empatando com Mulheres Apaixonadas. É assim, isso mostra duas coisas. Que Mulheres Apaixonadas tá um baita sucesso, legal, né? A Globo deve estar super contente com isso. Só que aí tá ruim a parte de que a novela das 6 deveria dar mais audiência que isso. Porque a audiência tem que sempre ir crescendo de acordo com quanto mais tarde vai ficando. E aí a Globo também acredita que ela pode ter se equivocado com a faixa de horário da novela. A pessoinha lá que falou, Elas por Elas agora vai ser uma novela das 6, talvez não tenha tomado a melhor decisão assim. Porque mesmo que a Teresa Falcão e o Alessandro Marson tenham feito mudanças na história de Elas por Elas, a novela ainda é basicamente uma novela das 7. Quando eu assisto aquilo no horário que está passando, que é mais raro, eu vejo mais pelo Globoplay, eu fico muito bugado. Eu acho que está realmente mais tarde, porque aquilo é total novela das 7. Ela tem uma vibe, né? É uma energia a novela das 7. É uma coisa assim, tipo, sei lá, todo um eco, uma ambientação novela das 7. Não tem como você falar que aquilo é novela das 6. Mas temos até histórias de novelas do horário das 7 que não eram de comédia. Vai na Fé não é necessariamente comédia, embora fosse engraçada. A gente teve essa Rock Story. A gente teve várias outras novelas. A Viagem mesmo, né? Que não é uma novela humor, mas tava passando às 7. O horário das 7 permite umas novelas diferentes. Porém, o horário das 6 não permite tanto. É um horário que aceita melhor novelas de época ou dramas leves. Valsir, por exemplo, fez basicamente comédias às 6. E eram todas de época. Aí você podia passar. Sim. Mar do Sertão, que foi um sucesso, passou porque as pessoas não perceberam que era uma novela atual. As pessoas acharam que era uma novela de época. Que era uma novela de época. Eu acho um barato, porque muita gente tá discutindo, eu não gosto de Elas por Elas porque eu não gosto de novela contemporânea às 6. O pessoal se esquece que Mar do Sertão tava passando até outro dia, Mar do Sertão, em teoria, era contemporânea, né? Faltou ao autor explicar isso para quem tava assistindo, mas sim, em teoria era contemporânea. Então, assim, a Globo agora tá com estratégias para salvar a novela, né? Porque 14 pontos. Acho muito engraçado isso, meu. A Globo tirou a Malhação, porque a Malhação tava dando isso daí, entregando pra outra novela, em teoria, com menos audiência. Agora você tem uma novela que entrega super bem, que é Mulheres Apaixonadas, na reta final, né? Ou seja, até quem não tava assistindo começou a assistir. E isso não adianta nada, porque se a novela das 6 não for boa, não adianta entregar nada, né? A pessoa vai desligar a TV, ela vai efetivamente desligar a TV. A estratégia da Globo é fazer um relançamento da novela, como se isso fosse, sei lá, mudar a novela que tá lá, né? Enfim. Segundo o Gabriel Wacker, nosso amigo Gabriel Wacker do F5 da Folha, eles vão fazer o famoso grupo de discussão, né? E aí começar a ver que tipo de mudanças podem ser colocadas na novela, né? O que é o grupo de discussão, pra quem acompanha o canal e não faz ideia do que seja, Larissa? Na verdade é uma galera que eles botam mais ou menos parecido com um grupo focal de publicidade, quando você precisa saber se um produto vai dar certo, se por que um produto não tá vendendo. Eles pegam uma galera na rua, ou uma galera, tipo, né, eles convocam uma galera e eles começam a fazer perguntas sobre a novela, mas assim, não por exemplo, vamos na bolha do Twitter de novela e descobrir o que essas pessoas não estão gostando, vamos ver, tal.
Nunca vão pegar o @chip do casal pra opinar sobre a novela, né? Isso. A opinião dessa pessoa é desconsiderada. Pode acontecer, né? Se você, sei lá, achar a pessoa na rua e perguntar se ela assiste novela. Twitteiro sai na rua? Sei lá, né? Vai saber, deve ter um outro. E aí vão fazendo perguntas, né, sobre a novela. O que você acharia, não sei o que, não sei o que. Até você conseguir entender o que o público quer. E a gente aqui tá falando de um público heterogêneo, que é o público que a Globo espera que assista a novela. Que é a pessoa que tá desligando a TV ou que não está nem ligando no horário das 6, né? Então, é isso, assim. E gente que já está assistindo a novela e que pode falar o que poderia melhorar e o que não poderia melhorar. E a Globo também, o que ela tá fazendo é o que se faz quando uma novela tá indo muito bem ou quando uma novela tá indo muito mal, né? Quando uma novela tá indo muito bem, se coloca muita chamada na programação e todos os programas falam dela, que era o que aconteceu com Pantanal, né? Que só se falava de Pantanal. Quando uma novela tá indo muito mal, se faz a mesma coisa. Aumenta-se a chamada e você coloca um monte de ator pra ir lá tomar café com a Ana Maria e bater papo com a Patrícia Poeta. Então, a Globo também vai tentar fazer isso, colocar elas por elas na programação. Ou botar o Galvão Bueno pra falar que o ciúme doentio de Laerte está chegando aí, né? Que é um clássico. Uma pena que a gente tá acabando a parte do... Bom, o Galvão Bueno nem na Globo tá mais, mas assim... Provavelmente a gente vai ver isso, sim, porque a gente tá na reta final do Brasileiro, um ou outro jogo ainda pra terminar. E então, aí começa a ter aquelas chamadas, né? O Luiz Roberto falando, elas, em segunda-feira, no capítulo de Elas por Elas, então provavelmente vai ter. Eu acho uma doideira isso, como... Isso é usado como uma forma de salvar a novela. Eu não consigo imaginar uma pessoa que está ali assistindo ao seu futebol, de repente ouve o narrador falando, hoje a Helena vai pisar no pé de não sei o que, e a pessoa, opa, vou assistir a novela pra conferir isso. Isso pra mim é uma coisa que não faz sentido pra mim. Mas se a Globo diz que funciona, quem sou eu pra duvidar, né? Eu não consigo imaginar também, tipo, a referência que eu tenho de futebol além de mim mesma era meu pai. E ele odiava quando vinha isso, assim. O que eu quero saber dessa novela? Tipo, eu quero assistir o jogo. E geralmente é no meio, né, do jogo. Tipo, ele ficava puto da cara quando vinha esse tipo de intervenção. Então acho que o grande fã de futebol deve... Não sei se eles ficam esperando que a mulher esteja assistindo junto. E aí ela pense, eu estou achando esse jogo muito chato. Não sei. E aí, não sei como que funciona essa estratégia. Diz a Globo que funciona, a gente não vai... Participar do programa da Patrícia Poeta, do Mais Você, eu consigo aceitar numa boa. Realmente você tá falando da história, você pode conquistar a pessoa pela simpatia do ator, pelo que vai contar ali da história, mas enfim. E aí, essa situação de Elas por Elas é a atual crise, né? Ela tá tentando resolver essa crise. Mas o que acontece depois da crise? Depois que a Globo já tentou resolver o negócio e não deu muito certo. Agora chegamos no caso Fuzue, que é a novela da 7, né? Que tá numa fase do pós-fracasso dela. A Globo, ela já tentou relançar Fuzue, igual vai fazer com Elas por Elas. Mas a audiência continua o quê? Caindo. A novela começou lá nas primeiras semanas dando uns 22 pontos de média. E aí atualmente está em 18, que acende um alerta aí, é um número um pouco baixo para passar na faixa da 7. E a novela já começou a sofrer mudanças, porque já teve grupo de discussão, o grupo de discussão já falou um monte de coisa, o grupo de discussão falou que não gostava da história do mistério da Fuzue, do tesouro que estava escondido, o pessoal gostava mais das brigas da Luna, que é a Giovana Cordeiro, e da Preciosa, que é a Marina Rui Barbosa, e aí o que a novela fez? Vai resolver o negócio aí do mistério, vai apostar na rixa dessas duas, só que fez isso e o número não está subindo, a audiência não está subindo. E aí, o que acontece? Quem vai salvar esse negócio? Ricardo Linhares. Olha Ricardo só. Linhares, ele foi escolhido para salvar a Fuzue. E assim, Ricardo Linhares, ele, assim, não é o autor dos maiores sucessos de novelas, né? Bote aí no... Essa tem uma das duas aqui que vão brigar com a gente. Saramandá e Babilônia. Babilônia tem uma galera aí que foi ver no Globoplay, falou que na verdade é boa, não sei o que, não sei o que. Assim, tudo que a gente tem de Babilônia é a nossa opinião sobre a novela, né? Porque ela tava passando que a gente assistia com muita frequência, porque a gente escrevia para um site de novela, o Fábio principalmente, que cobria essa novela. Então, assim, a nossa opinião da época continua a mesma. A novela foi um fracasso de audiência e não era boa. Se você viu depois e achou boa, aí é a sua opinião. É a opinião que a gente tem essa. Mas ele é conhecido, assim, como um grande supervisor da Globo. É um cara com que a Globo confia muito pra supervisionar a novela.
Ele já supervisionou novelas como Rock Story, aí a gente vem aqui para uma segunda que Deus Salve o Rei, que segundo a própria Bruna Marquezine, só ela, só a blogueirinha e a mãe dela assistiam essa novela. Mas Deus Salve o Rei deu uma subida nos números, ele conseguiu consertar a novela. Pelo menos isso, não foi um sucesso. Vamos dar essa colher de chá pro Ricardo Linhares, né? A mãe da Bruna Marquezine chamou umas amigas pra assistir, né? Depois que ele começou a supervisionar. E Amor de Mãe. Também foi supervisor de Amor de Mãe. Manuela Dias era novata, né? Precisava de alguém pra tomar conta dela, né? Nessa primeira novela. Não, que na primeira fase foi uma novela de fato competente. Não posso falar que era uma novela ruim. Na segunda fase, a gente tem eu tenho uma implicância muito grande com o negócio da pandemia, que eu achei que ela podia ter ficado quieta. Mas, olhando hoje em dia, eu acho que todo mundo ficou meio maluco na pandemia, então eu dou uma colherzinha de chá pra Manuela Dias. Eu acho que todo mundo ficou, tipo, trelelê das ideias. Então, assim, quando a gente olhar pra trás, todo mundo vai ter erros dessa época. Então, hoje em dia eu sou um pouquinho menos chata com esse ponto. Essa é a situação das novelas, né? Então agora é o momento que nós vamos opinar sobre o que estamos achando desses fracassos, por que estava um fracasso. Mas antes de falar isso, temos que falar sobre o nosso clube de membros, porque temos aí 2 planos diferentes. Se você fizer parte do plano Maneco, por exemplo, por uma contribuição todo mês, você tem acesso a vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários, 2 vídeos extras todos os meses. 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores, inclusive vídeos de reações, porque a gente não costuma fazer reação aqui no canal. Amo, por exemplo, a nossa reação que a gente fez sobre o especial de Dia das Crianças da Hebe, que foi um puro surto aquele programa. Sim, tem outros reacts, a gente nunca faz react aqui porque cai, gente, não dá pra fazer react que não seja no clube de membros, o YouTube derruba por direitos autorais. Então a gente só faz no clube de membros, e aí tem da história do falso PCC no Google, tem a programas dos anos 90, a Guerra de Audiência também é ótimo, então tem vários reacts legais pra você correr atrás. E tem outros vídeos aí sobre assuntos variados, então dá uma olhada. Se você entrar no Plano Maneco hoje, você tem acesso a todos os vídeos que a gente já gravou até hoje. E também tem acesso a algumas gravações de vídeos que a gente faz com os membros em formato de live e depois lança para todo mundo como vídeo em formato de estreia. Então fica ligado aí que a gente sempre tá com novidades no clube de membros. Vale a pena dar uma olhada. O que talvez não esteja valendo tanto a pena assim para o noveleiro de casa é assistir as novelas Elas por Elas e Fuzuê. O que eu acho muito estranho, porque a gente já teve muita novela que foi um fracasso de audiência, mas era justificado porque eram novelas ruins. As duas, eu não vejo exatamente qual é o problema. Elas por Elas é uma novela legal de assistir, acompanhe e tudo mais, e Fuzuê é uma exata novela da 7, não tem muito problema aquilo. Mesmo a questão do tesouro, eu não vejo tanto problema assim. Mas as duas não estão indo bem. Eu acho que é mais fácil de explicar porque não está indo bem Elas por Elas, né? Porque eu acho que é a questão da faixa de horário escolhida mesmo. Eu acho que sim, eu acho que Elas por Elas, eu acho que ela cai em 2 problemas. Um é o fato de ser fora do horário, eu acho que esse é um horário muito tradicional da Globo mesmo, assim. É um horário específico de um público meio específico. Muita gente que comenta no canal fala: minha avó tava assistindo, minha avó amava essa novela. Eu acho que é um horário mais de senhorinhas, assim, um horário que elas estão acostumadas a ver. Sempre foi, né? Um horário que elas estão acostumadas a ver. Acho que um horário que termina ali de fazer uma coisa na casa, senta pra assistir a novela. E aí, eu acho uma novela, tem 2 coisas nela. Além de não ser pro horário, ela tem uma direção, a Maura Maltner, que eu acho que é um pouco moderna para esse público, que tá acostumado, querendo ou não, a novelas mais tradicionais mesmo, assim. Você não tem muita inovação no horário das 6, eu nem acho que tenha que ser um horário que tem super inovação, sabe? Então acho que isso deve causar um estranhamento. E além disso, é um remake. Quando a gente tá falando de remake, você vai ter o problema da comparação, né? Tem muita gente, ainda mais agora, quando a gente tá falando de uma novela que é disponível, obviamente, para um público, não para um público imenso, mas para um público de streaming, que pode assistir pelo Globoplay. Então, assim, a comparação, tanto com quem assistiu na época, como para quem pode assistir agora, eu acho que fica muito, muito clara também. Então, se não for super bem feito, eu acho que você incorre alguns problemas, assim. Essa coisa do remake é doido, porque eu acho que em questão de remake, eles fizeram certo. Eles pegaram a base da história, atualizaram o que tinham que atualizar. Parece uma história que é realmente ambientada em 2023. Sim. Só que
É aquela coisa, um remake não é certeza de nada. O remake, assim como a novela, pode tanto dar certo quanto dar errado. Essa não tá dando certo. Não tem tanta explicação assim. Assim como o próprio caso de Fuzue, que eu acho uma novela competente, é interessante de assistir. Quando eu assisto menos, mas quando eu paro pra assistir, eu consigo me divertir, não vejo problema lá com o negócio. Eu acho que, no caso Fuzue, foi bastante afetada pelo caso de Vai na Fé. Eu acho que Vai na Fé atraiu um público que não ficou pra ver Fuzue, e talvez o público de Fuzue tinha ido embora em Vai na Fé e não voltou, sabe? Não sei o que poderia fazer pra resolver. Eu acho que é uma novela muito distinta, a gente falava disso até, né? Quando Fuzue foi estrear. É muito diferente, uma linguagem muito diferente, é tudo muito diferente. Mas eu tenho um problema com Fuzue que não é nem humor, eu acho que a novela anda muito em círculos. Eu tenho muita dificuldade de me apegar com a história, eu não consigo entender muito bem qual é a história de Fuzue, o que eles estão querendo me contar. Sabe, primeiro era o negócio do tesouro, mas o tesouro não deu certo, eles tiveram que correr. Aí essa briga da Preciosa e da Luna, eu fico meio tipo, tá, toda vez que eu ligo elas estão brigando, mas por quê? Porque eu devo torcer pra uma e não pra outra, necessariamente, sabe? Eu não sei, eu acho que talvez Fuzue funcionasse se fosse uma história tradicional, mas talvez tivesse que ser um pouquinho mais tradicional ainda, sabe? Uma coisa bem, bem clichêzona. Eu acho que talvez ele quis dar uma inovada em algumas coisas e tipo esse lance do tesouro aí, não sei o quê. E aí acabou afugentando um público que só queria ver uma vilã que queria roubar o namorado da outra, não sei. E o pior é que essa situação de Fuzue acende um alerta, né? Porque a próxima novela que vai vir também é do gênero farofa. Vem aí A Vovó Sumiu, né? Do Daniel Ortiz. Eu não sei o que vai ser, porque promete ser uma novela tão deslocada quanto essa. As histórias dramáticas só vão voltar depois com Conta Comigo. Assim, eu acho que quanto mais vida melhor. Ela deu certo num público bem específico de novela, assim, né? E eu não sei, a Rosane Svartman tem uma coisa mais crônicas do cotidiano também, apesar de ser uma coisa mais pro lado da Alicia, pro lado do Maneco. Eu sinto um pouco isso, né? Até da Glória Pires, assim, da Glória Pérez. Mas o Mauro Wilson, eu acho que ele vai pra um lado mais sério, sabe? E aí eu não sei se também traz de volta esse público de Vai na Fé, ou esse público até de Rock Story, sabe? Que é o mesmo público em geral, né? Mas vamos ver, né? Vai que o Daniel Ortiz funciona, né? Não sei. Pois é, vai que a gente se surpreende. E uma novela chamada A Vovó Sumiu é um grande drama, com personagens reflexivos, enfrentando situações traumáticas e densas. Não vai ser, um plano né? de vingança. Não vai, com certeza. A gente tá falando de Daniel Ortiz. A Arlete Salles é a protagonista. São 5 netos trabalhando juntos na empresa da véia pra salvar o negócio. Não tem como isso ser um drama, gente. Vai ser farofa mesmo. Mas talvez ele tenha um pouco mais de sorte, porque há essa coisa de eu não gostei dessa novela, então vou ver a próxima. Às vezes as pessoas fugiu e falou, saudade de uma farofinha. Às vezes Fuzue não era o que o público queria ver nesse instante. É uma novela que talvez não tenha os problemas, às vezes até elas por elas. São novelas que não têm problemas, mas que não são exatamente o que o público quer ver. E aí é função da Globo tentar prever o que o público quer ver. Então a culpa disso tudo não é dos autores, não é do Daniel Ortiz, não é do Alessandro Marçom, da Teresa Falcão. A culpa é da Globo, é isso. Enfim, Daniel Ortiz não, Gustavo Reis. Gustavo Reis, isso. E é difícil, né, pra ver. Mas assim, uma coisa que eu tenho visto, pelo menos aqui no canal e às vezes no Twitter também, tá, obviamente que isso é uma bolha muito, muito restrita, né, a gente gosta muito de novela. Mas eu vejo as pessoas falando que estão assistindo elas por elas no Globoplay, mas não vem como uma novela das 6, mas vem como uma novela boa. Isso explica, eu acho, bem o que acontece, assim, é uma novela boa, mas não para o público desse horário, né, não para a senhorinha que queria assistir um Valsir, tipo, sei lá, uma pessoa caindo no chiqueiro. Eu acho que a Globo vai ter que fazer esses ajustes, entender exatamente o que é para cada público. Talvez o público da 7, que a gente imagina que é esse público que gosta de farofa, não seja mais um público Vai na Fé hoje em dia, né? Eu acho que precisa fazer, talvez, esses pequenos... As novelas farofa têm ido mal, né? Assim, num retrospecto. Fora
salve-se quem puder e tal, mas eu acho que é uma coisa que talvez tenha que se pensar. Vai caber a Globo aí, se o Amaury continuar lá, não sei se vamos conseguir chegar nisso, mas vai caber a Globo dar uma olhada. Com a Amaury ali, o risco, na verdade, é ele pensar, ninguém quer mais ver farofa, vamos fazer uma novela evangélica, então? E aí começar a fazer a adaptação da Bíblia. É um risco também. Se você quiser ver mais vídeos sobre novelas, realities, séries e etc., acompanhe aqui o canal, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você gosta dessas novelas, o que você acha que é o erro que tá rolando pra essas novelas não terem emplacado. Conta pra gente se você tá assistindo alguma delas, se você só tá assistindo reprise. Se você for falar, ai, novela acabou, né? Por favor, não precisa comentar isso, porque meio que não é verdade. Pode comentar pelo engajamento, mas saiba que você tá falando uma coisa bobagem. É isso, até o próximo vídeo do canal. Tchau. Até mais, gente. Tchau.